E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Continuando nossa série, hoje vamos mergulhar numa das narrativas mais intensas da Bíblia, o livro de 1 Samuel. E se eu te dissesse que essa história antiga é, na verdade, um campo de batalha espiritual épico, onde a luz e as trevas lutam pelo futuro da humanidade? Pois é exatamente isso. Em 1 Samuel, a gente vê uma tentativa desesperada do inimigo de apagar a luz de Deus em Israel, mas também vemos como Deus, em sua soberania, levanta heróis improváveis para proteger sua promessa. Vamos contextualizar. O livro de Juízes, que vem antes, termina num caos total. A frase que se repete é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Era uma escuridão moral e espiritual. A nação estava fragmentada, corrupta e se esquecendo de Deus. É nesse cenário sombrio que a história de 1 Samuel começa. A lâmpada de Deus no templo estava quase se apagando, simbolizando a condição espiritual do povo. O sacerdócio, que deveria ser o farol de Israel, estava corrompido. O sumo sacerdote Eli era complacente e seus filhos, Hofni e Fineias, eram homens perversos que desonravam a Deus e o santuário. Eles transformaram a casa de Deus num lugar de exploração e imoralidade. Era o plano perfeito das trevas, corromper a liderança espiritual para que o povo se perdesse de vez. Se a voz de Deus através dos sacerdotes fosse silenciada, a nação inteira ficaria à deriva na escuridão. O diabo estava atacando o coração da adoração e da revelação em Israel. Mas Deus nunca fica sem testemunho. No meio dessa decadência, ele age de uma mulher estéril e angustiada chamada Ana. Deus levanta um profeta, Samuel. O nome Samuel significa pedido a Deus. E ele foi a resposta de Deus, não só para o choro de sua mãe, mas para o clamor silencioso de uma nação inteira. Enquanto os filhos de Eli profanavam o templo, o menino Samuel ministrava perante o Senhor, vestido com uma estola de linho. Ele era a faísca de esperança no meio da escuridão. Deus o chama, e a sua voz profética se torna a nova luz para Israel. Ele unge os 2 primeiros reis da nação, e sua vida é um testemunho de obediência e fidelidade em meio à corrupção. Samuel representa a intervenção divina, a prova de que, mesmo quando a estrutura humana falha, Deus tem seus escolhidos para manter a chama acesa. Ele é o primeiro guerreiro da luz que Deus levanta nessa batalha. Com a liderança profética de Samuel estabelecida, o povo de Israel comete um erro crucial. Em vez de confiar em Deus como seu rei, eles olham para as nações vizinhas e pedem um rei humano. Eles queriam ser como todas as outras nações. Esse desejo, ele revela uma falta de fé profunda. Eles queriam um rei que pudessem ver, um líder militar para lutar suas batalhas, em vez de confiarem no rei invisível que sempre os livrou. E aqui vemos a estratégia das trevas se adaptando. Se não deu para apagar a luz, corrompendo o sacerdócio, o inimigo tentaria fazer isso através da monarquia. O orgulho e a rebeldia seriam
as novas armas. Deus, em sua permissão, concede o pedido do povo. Ele escolhe Saul, um homem alto, de boa aparência, que parecia o rei ideal aos olhos humanos. No início, Saul até demonstra humildade, mas o poder sobe à sua cabeça. Ele começa a tomar decisões baseadas no medo, na impaciência e principalmente na desobediência. O ponto de virada é quando ele oferece um sacrifício, algo que só o profeta Samuel poderia fazer. Ele desobedece a uma ordem direta de Deus. E qual é a essência dessa desobediência? Orgulho, a mesma raiz do pecado de Satanás. Saul achou que sabia mais do que Deus. Ele quis controlar a situação em seus próprios termos. E Samuel lhe dá uma das mensagens mais poderosas de toda a Bíblia. Obedecer é melhor do que sacrificar. A rebelião de Saul é comparada à feitiçaria. Ele abriu uma porta para a influência das trevas em sua vida e em seu reinado. A luz que havia nele começou a se apagar, e um espírito maligno passou a atormentá-lo. O primeiro rei de Israel se tornou um instrumento nas mãos do inimigo para perseguir o plano de Deus. Mas, de novo, Deus já tinha um plano. Enquanto Saul se afundava em seu orgulho e paranoia, Deus envia Samuel a Belém, a casa de um homem chamado Jessé, para ungir um novo rei. E aqui a gente vê o contraste divino. Enquanto o povo escolheu Saul por sua aparência, Deus escolhe Davi, o filho mais novo, um pastor de ovelhas, alguém que ninguém considerava. Deus diz a Samuel: o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus não estava procurando um guerreiro imponente, mas um coração segundo o seu. Davi era um adorador, um homem que confiava em Deus de todo o coração. Ele era o novo portador da luz, o homem que carregaria a linhagem da promessa messiânica, a batalha espiritual. Então se intensifica. Agora temos um rei possuído pela escuridão, Saul, perseguindo incansavelmente o ungido de Deus, Davi. Essa perseguição não era apenas uma briga política, era o inimigo usando o sistema de poder de Israel para tentar eliminar o homem da promessa. Pensem nisso. O rei estabelecido, com todo o exército à sua disposição, caçando um pastor de ovelhas pelos desertos. Era uma guerra declarada contra o plano de Deus. Saul representa o orgulho satânico, a inveja, a rebelião e a tentativa de destruir aquilo que Deus escolheu. Davi, por outro lado, representa a humildade, a obediência e a confiança. Mesmo tendo a chance de matar Saul por 2 vezes, Davi se recusa dizendo: não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Davi entendia que a vingança pertence a Deus. Ele lutava sua batalha com adoração, paciência e obediência. Ele preferiu ser caçado a pecar contra Deus. Essa é a grande lição de 1 Samuel. A guerra espiritual não se vence com as armas do mundo, mas com as armas do Espírito. Saul tentou vencer com sua lança, seu exército e sua astúcia, mas foi consumido pela escuridão. Davi venceu com sua harpa, sua funda
e, acima de tudo, com um coração obediente. A vitória de Davi sobre Golias é um microcosmo de toda essa história. Golias era o campeão das trevas, zombando do Deus de Israel. Saul e todo o exército estavam paralisados pelo medo. Mas Davi, o portador da luz, avança não em seu próprio nome, mas em nome do Senhor dos exércitos. Ele derrota o gigante não com armadura humana, mas com fé. No final, a escuridão parece ter uma vitória temporária. Saul e seus filhos morrem em batalha contra os filisteus. O reinado que começou com a escolha do povo termina em tragédia e desgraça, mas a luz não se apagou. A morte de Saul foi, na verdade, a remoção do obstáculo que impedia o plano de Deus de avançar. Abriu o caminho para que Davi, o homem segundo o coração de Deus, finalmente assumisse o trono. A linhagem real de Judá, da qual viria o Messias, Jesus Cristo, foi estabelecida. O inimigo tentou extinguir a luz profética através de sacerdotes corruptos e reis rebeldes. Mas Deus, em sua soberania, levantou guerreiros fiéis como Samuel e Davi para proteger sua promessa. A história de 1 Samuel nos ensina que a maior batalha espiritual é travada no campo da obediência versus o orgulho. As trevas operam através da rebelião, da autossuficiência e da desconfiança em Deus. A luz brilha através da humildade, da fé e da obediência, mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus. A escolha de Davi sobre Saul é a escolha de Deus por um coração quebrantado em vez de um espírito orgulhoso. E essa guerra continua até hoje em nossas próprias vidas. Somos constantemente tentados a confiar em nossa própria força, a seguir nossos próprios caminhos, a sermos reis de nossas próprias vidas. Mas 1 Samuel nos chama a sermos como Davi, a confiar em Deus, a obedecer a sua palavra e a deixar que Ele lute as nossas batalhas. A luz sempre vence as trevas quando caminhamos em obediência. Obrigado por assistirem a mais este vídeo. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, comente aqui embaixo o que você mais aprendeu com a história de 1 Samuel. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos estudos. Um grande abraço e fiquem na paz.